Amém, meus queridos irmãos? Eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Hoje nós vamos terminar todo o capítulo 5, versículos 11, 12, 13 e 14, e vamos também até o versículo 3 do capítulo 6. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é extremamente importante para os nossos dias, importante para a nossa vida espiritual e também para todas as áreas da nossa vida. Nós vamos falar sobre maturidade cristã. É o tema que eu escolhi dar para essa mensagem. Vamos fazer a leitura então, meus irmãos. Vamos ler do capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 3. Diz assim a leitura da palavra de Deus. Eu estou fazendo a leitura na versão ARA. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base, o alicerce ou fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém, meus queridos irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus e eu pretendo expor essa perícope, esse trecho, em 4 partes. A primeira parte, está aí no versículo 11, eu intitulei como negligentes para ouvir. Leiamos novamente o versículo 11. A esse respeito, diz o autor, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. O primeiro trecho. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de interpretar. Essas coisas que ele ainda tem que dizer e que são difíceis de interpretar, elas se referem de maneira geral à doutrina de Cristo, como está ali no versículo 1 do capítulo 6, e de maneira mais particular, ele está se referindo ao que foi dito ali imediatamente no contexto anterior, nos versículos 8, 9 e 10. No versículo 8, ele fala de Cristo como um filho obediente, que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eis aí um ensino interessante da palavra de Deus, não é? Ele diz que para que nós sejamos obedientes, nos tornemos obedientes, é necessário sofrer. Foi assim com o próprio Filho de Deus. Já parou para pensar que o próprio Cristo, quando esteve na terra, como Deus, ele não precisava aprender nada, mas como homem, ele precisou sofrer para aprender. Isso que ele tem explicado no versículo 8. No versículo 9, ele diz que através dessa obediência que ele aprendeu por meio do sofrimento, ele se tornou o autor da nossa salvação. E no versículo 9 é dito, ele foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essas coisas eram um tanto difíceis de explicar para aquele povo. É difícil explicar para um hebreu como é que haveria um sumo sacerdote que não seria da família de Arão, da linhagem de Arão. Nós vemos ali, quando o povo estava no deserto em Números, quando alguns israelitas tentaram usurpar para si o sacerdócio, mesmo não sendo da família de Arão, Deus os puniu. Então,
deveria haver alguma confusão na mente deles, quando vem alguém e diz, olha, tem aí um novo sumo sacerdote. Então eles pensavam, ele é da tribo de Levi, ele é da casa de Arão. Não, é da tribo de Judá. Mas como assim? Como pode surgir um sacerdote da casa de Judá? E isso é um tanto difícil de explicar. Porém, quando nós avançamos na leitura do versículo 11, está escrito o seguinte, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, negligentes para ouvir. Quando nós avançamos na leitura, então, nós percebemos que a dificuldade de entender aquele assunto não residia tanto no assunto em si, mas nas pessoas para quem aquelas coisas deveriam ser comunicadas. E a dificuldade consiste no fato de que aquelas pessoas elas tinham se tornado negligentes para ouvir. Elas tinham ouvido de uma maneira negligente. Nós percebemos então que muitas vezes algumas partes da Bíblia, elas não são difíceis em si de explicar e de entender, mas a dificuldade delas consiste muitas vezes em nós não termos nos exercitado a ponto de sermos capazes de interpretar aquelas coisas. Nós não fomos diligentes o suficientes. Já pegou aqueles cristãos que você pergunta para ele e diz assim, você lê a Bíblia? Não, é tão difícil. Talvez esse fosse o caso dos hebreus, mais especificamente a respeito da doutrina de Cristo. Porém, nós temos que perceber se essa dificuldade está na própria palavra de Deus, pois existem de fato coisas difíceis de interpretar. Ou, como era o caso dos hebreus, a dificuldade não está na palavra, e nem naquilo que deve ser comunicado, mas está em nós mesmos, nos fazendo negligentes para ouvir. É interessante isso, meus irmãos. Geralmente, quando nós pensamos numa reunião como essa, nós pensamos que quem está fazendo todo o trabalho mais ativo, o trabalho mais duro, sou eu que estou falando, não é? Então, se o pregador, ele tem que ser diligente, ele tem que preparar uma boa mensagem, ele precisa estudar, ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa buscar conhecimento. Porém, ouvir também é uma atividade, é algo ativo. E é interessante, o autor de Hebreus vai dizer que é algo que pode ser negligenciado. E quando a tarefa de ouvir aquilo que é pregado, de receber a mensagem, ela é negligenciada, isso resulta em prejuízo espiritual para aqueles que ouvem. Portanto, o importante não é ouvir apenas, mas é ouvir com diligência. Quando isso não acontece, ao invés de trazer benefício espiritual, faz com que os irmãos sejam prejudicados. Nós não conseguimos avançar no conhecimento da palavra de Deus. E perceba, no contexto, avançar no conhecimento da palavra de Deus, avançar na doutrina de Cristo, é sinônimo de avançar em estatura espiritual. Quanto mais eu cresço no conhecimento da palavra de Deus, segundo está aqui descrito, nós vamos ver que esse conhecimento não tem a ver apenas com uma coisa teórica, mas tem a ver com conhecer e colocar em prática, conhecer e exercitar. Assim também, quando eu vou crescendo no conhecimento, eu vou crescendo paralelamente também em maturidade espiritual. Vamos agora para o versículo 12, e nós entramos na segunda parte da mensagem. A segunda parte é, vejam que interessante, meus irmãos, vocês deveriam ser mestres. É isso que o autor de Hebreus diz. Vamos ler o versículo 12. Ele diz, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Assim, vos tornastes como que necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor começa dizendo no versículo 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, devido ao tempo decorrido. Aqui nos é revelado então
que espera-se de nós, como cristãos, que, passado um certo tempo de nossa conversão, de nós conhecermos a Cristo, nós nos tornemos capazes de ser mestres. Não significa que todos nós devemos ser pastores, pregadores ou teólogos, mas que nós devemos ter um conhecimento dos ensinos básicos do Evangelho, suficiente não apenas para que nós possamos avançar para as coisas maiores, mas que também nós sejamos capacitados a ensinar aquelas pessoas que são mais imaturas na fé, mais indoutas na fé. Diante disso, será que você, que já tem 5, 10 anos de conversão, seria capaz de ir chegando uma pessoa aqui e que diz o seguinte: olha, eu fui ateu a minha vida inteira, eu não conheço nada da Bíblia. Eu conheço pouquíssimo. Eu só conheço lá que Jesus morreu na cruz, mas se me perguntar algo mais do que isso, eu realmente não sei dizer nada. Você pode me explicar o que é o Evangelho? Você pode me dizer quem é Jesus? Você pode me dizer como um homem faz para ser salvo? Você consegue me explicar o que é a fé? E arrependimento? O que significa isso? Significa que nunca mais eu vou pecar? Será que você, que já tem um certo tempo na caminhada cristã, conseguiria instruir assim uma pessoa nova convertida nos rudimentos da fé? Espera-se, pela palavra de Deus, que você seja um mestre nesse sentido, que possa dar a razão da esperança que está em vós. Vocês conseguem, meus irmãos, aplicando isso de forma prática? Nós devemos ser maduros o suficiente, espiritualmente maduros o suficiente, a ponto de sermos capazes de instruir aqueles que são mais imaturos na fé. E aqui está implícito que, decorrido um certo tempo, não apenas nós devemos ser capazes de sermos mestres, no sentido de ensinar os rudimentos da fé para alguém que é mais iniciante na fé cristã, mas também está incluído aqui que nós devemos desejar isso, que nós devemos sim, não apenas sermos capazes, mas desejar cumprir aquilo que está escrito lá em Colossenses 3,16. Está escrito assim na palavra de Deus: habite ricamente, não um pouquinho, não de maneira superficial, mas de maneira rica, de maneira abundante, habite em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria da palavra de Deus, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus deve habitar em nós em uma tal riqueza que nos capacite a instruir uns aos outros. Meus irmãos, na igreja, a tarefa de ensinar, instruir, aconselhar, não é uma prerrogativa exclusiva do pastor. É por isso que eu falei, se chega uma pessoa e diz assim, me explique aqui como é que uma pessoa é salva. Você espera um momento aqui, ó. Pastor, vem aqui, há uma pessoa aqui querendo saber como ser salva. Não. Você precisa ser maduro o suficiente para instruir. Isso só pode acontecer se a palavra de Deus habitar ricamente em você. E a palavra de Deus só pode habitar ricamente em você se você não for negligente para ouvir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, mais enriquecidos somos. Veja, todos os mandamentos da palavra de Deus são para a nossa bênção. Imagine isso, imagine que eu falava assim, ó, aqui esse cofre está cheio de dinheiro, tem uma quantidade aqui quase que inesgotável de moedas de ouro. Todos vocês que quiserem podem vir aqui, enfiar a mão e tirar uma moeda de ouro. Porém, você só pode tirar uma moeda por vez. Mas você pode enfiar a mão quantas vezes quiser. A única regra é que você só pode tirar uma moeda por vez. O que você faria? Você chegaria aqui, pegaria uma moeda e diz, tudo bem, eu acho que eu já estou rico o suficiente, não preciso de mais. É assim? É assim, materialmente falando, você enfia a mão lá, tem uma moeda de ouro.
Eu posso enfiar outra vez. Você vai enfiar a mão ali e tirar uma moeda após a outra. Eu ouso dizer, nunca você vai dizer basta. Assim é espiritualmente com a palavra de Deus. Esse tesouro, quanto mais ouvimos, mais seremos enriquecidos. Que possamos atentar para essas coisas. E ao invés de sermos diligentes, pegarmos uma ou duas moedas, peguemos-las continuamente, até que sejamos cada vez mais enriquecidos pela palavra do Senhor. E ele diz a seguir, em vez de vocês se tornarem mestres, tendes novamente, na continuação do versículo 12, necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Em vez dos hebreus, aqueles cristãos, estarem se tornando cada vez mais capacitados na palavra de Deus a ponto de serem mestres, eles se fizeram tão negligentes que aquilo que eles já deveriam ter aprendido o suficiente para serem capazes de ensinar, eles, na verdade, precisavam que outra pessoa viesse e fizesse uma revisão com eles. Tornasse a ensinar aquilo que eles já deveriam ter aprendido muito bem. E para levá-los a se darem conta da negligência deles, o autor os compara a crianças, que precisam de leite e não de alimento sólido, que é mais apropriado para pessoas adultas. Então, ele faz essa metáfora para despertá-los. E ele explica essa metáfora nos versículos seguintes. Vamos ler os versículos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por essa metáfora, então, o autor busca repreender os seus destinatários devido à sua infantilidade espiritual. Infantilidade que é fruto de negligência por ouvir. O apóstolo já tinha feito essa mesma coisa lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 12, quando ele fala assim, algo semelhante aos coríntios. Ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, pessoas espiritualmente maduras, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Imagine que alguém conhecido seu, uma pessoa muito rica, chega para você e oferece o emprego dos sonhos para o seu filho. O emprego que tanto você como seu filho sempre sonharam. E aí ele chega e fala assim, olha, tem aqui o emprego para o seu filho vai ganhar 10 mil reais por mês, e o trabalho é leve, e a perspectiva de crescimento é muito grande. Ele está, profissionalmente falando, realizado. Só tem uma condição. Qual é a condição? Que seu filho seja maior de idade. Ele já é grande. Meu filho tem 17 anos e 11 meses. Faltou um mês para ele virar maior de idade, para ele se tornar maior de idade. Ele fala, mas eu não posso esperar um segundo. Essa vaga, na verdade, tem que ser preenchida essa semana. O que aconteceria aqui nesse caso? A pessoa perdeu uma grande bênção por causa da sua pouca idade. Porque ela era fisicamente mais nova, e assim ela perdeu uma oportunidade. Espiritualmente é assim, meus irmãos. Nós perdemos riquezas em Cristo por causa da nossa imaturidade. Haviam coisas, não que o apóstolo queria falar conosco,
Quando nós lemos aqui, o que nós lemos? Pensando a princípio, olha, o apóstolo Paulo queria falar coisas aos coríntios, mas ele deixou de falar porque os coríntios eram assim um tanto imaturos, não eram capazes de ouvir. Não! É o próprio Deus! É o próprio Espírito Santo dizendo, Luciano, vem aqui, eu vou te contar aqui uma coisa. E o Luciano vai lá ansioso, fala, Senhor, o teu servo ouve. Acho que não, Luciano. Você é muito imaturo. Você não pode ouvir essas coisas que eu tenho para lhe falar. Veja que prejuízo espiritualmente nós sofremos quando nos tornamos espiritualmente imaturos, infantis, por causa da nossa negligência. Aqui nós aprendemos, então, duas coisas. A primeira delas é que alimentar-se de leite, essa metáfora que é usada aqui, significa infantilidade, significa ser criança, ser inexperiente na palavra da justiça, ou seja, não ser provado nessa palavra. Aqui, a ideia é de alguém que se habituou a ouvir um ensino, mas que, ao mesmo tempo, se habituou também a nunca pôr esse ensino em prática, a nunca experimentar para ver se, de fato, a pessoa sabe ou não. Com o tempo, a pessoa, ela, ao invés de fazer progresso na palavra de Deus, ela pode até mesmo correr o risco de até aquilo que ela tinha aprendido inicialmente, ela esquecer e precisar que, ao invés de você ensinar coisas maiores, você volte a ensinar aquilo que já ensinou e que ela já deveria ter aprendido. Para ilustrar isso, meus irmãos, imagine o seguinte, que uma pessoa entra num curso de direito, essa pessoa quer se tornar advogado. Porém, desde o começo até o final do curso, essa pessoa apenas assiste às aulas e ainda assim de uma maneira negligente. Ela não faz provas, ela não faz trabalhos práticos e ela também não faz nenhum estágio. Será que essa pessoa, apenas por assistir às aulas de maneira negligente, ela vai obter o conhecimento necessário para se tornar um bom advogado? Não. Não apenas isso. Mas quando chegar lá no final do curso, ela vai ter esquecido aquilo que ela aprendeu no começo. Ao invés de ela receber o diploma, ela vai necessitar voltar lá para o primeiro semestre de novo e fazer o curso de novo. Por quê? Por causa da negligência dela. Da negligência em quê? Não de ouvir, meus irmãos, mas na negligência de praticar aquilo que se ouviu. De se assegurar que nós ouvimos bem. Isso é muito comum conosco, não é? Nós até mesmo temos vergonha de não aprender. Imagine que quando você vai para algum lugar, você está procurando um endereço, você encontra uma pessoa, você já procurou e não achou, você pergunta, oi, fulano, moço, você pode me explicar aqui o endereço? Sim, com certeza. Você vai descer aqui a rua, você vai pegar a direita, a esquerda, 5 minutos depois a pessoa ainda está. Aí você pega a direita, a esquerda, tem uma casa amarela, aí você pega a direita, a esquerda de novo, vira, aí você vai chegar lá, entendeu? Você não entendeu nada. Aí você fala assim, não, com certeza. Não, mas você entendeu mesmo? É um pouco difícil. Se você quiser, eu repito. Não, entendi tudo. Aí você caminha 10 passos para perguntar a outra pessoa, porque você não entendeu nada. Isso pode ser cômico no nosso dia a dia, mas espiritualmente falando é um desastre, meus irmãos. É um desastre achar que temos um conhecimento que não temos. Pois isso apenas nos impede de crescermos espiritualmente. Portanto, estejamos seguros. Não apenas que nós ouvirmos bem, por sermos ouvintes diligentes, que ouvem com atenção e com cuidado, mas também tenhamos o cuidado de colocar em prática o que ouvimos. Senão, não vai haver nenhum progresso. Isso significa ser uma criança espiritual, ouvir apenas de maneira negligente, não colocar em prática. Portanto, não ter nenhum crescimento, nenhum avanço naquilo que se ouve. Em segundo lugar, essa metáfora, quando é dito a respeito de comida sólida, isso consiste em ter as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A ideia aqui é de uma pessoa que escuta com a intenção de colocar em prática. Ela não fica adiante, dizendo, não, escutei isso, mas, olha, minha vida está tão corrida, deixa chegar mais o fim do ano, que eu vou ter minhas férias, e aí eu vou colocar em prática. Não, olha, esse emprego aqui hoje não está me deixando
praticar isso porque ele suga demais o meu tempo, a minha força, mas eu já estou pensando num outro emprego e nesse outro emprego eu vou ter mais tempo e vou conseguir praticar melhor aquilo que eu aprendi. Não. É uma pessoa que, assim que ouve, ela cria ocasiões para praticar aquilo. Ela busca conformar toda a sua vida àquilo que ela ouviu. E olha isso, à medida que ela conhece, ela pratica, ela se torna mais apta a conhecer mais e a praticar mais. Esse conhecer e praticar torna-se um ciclo de progresso e avanço. A pessoa vai conhecendo, praticando, vai se tornando ali hábil naquilo que ela se propõe e ela vai então podendo avançar naquele conhecimento. Ela vai exercitando as suas faculdades e se tornando cada vez mais maduro, crescendo. Veja então que uma coisa interessante aqui é que a maturidade cristã, ela é comparada, ela é igualada aqui a ter as suas faculdades mentais exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, ser um cristão espiritualmente maduro é conhecer o que é bom e o que é mal, segundo a palavra de Deus, a ponto de escolher o que é bom e rejeitar o que é mal. A ponto de você poder instruir alguém naquilo que é bom e poder refutar, desfazer um erro, uma mentira. E aí, como está então a nossa maturidade espiritual diante disso? Você vê aquela pessoa que você chega para ela e diz assim: irmão, você está fazendo isso aqui errado. Você sabe que isso é errado? Ele fala: sei. Era para você estar no culto. Era para você ler a palavra de Deus. Era para você buscar comunicar aos seus irmãos a verdade da palavra de Deus. Você sabe que você deveria fazer isso? Sei. Mas por que você não fez? Porque ao invés de escolher fazer o bem, você escolheu fazer o mal por meio da sua negligência. Ah, pastor, me desculpa. Essa pessoa, ela está demonstrando com isso que ela é imatura. Ela é uma criança. Porque ainda que ela tenha algum conhecimento do que é bom e do que é mal, ela não exercita. É um conhecimento que fica apenas na teoria. E isso, meus irmãos, traz prejuízos em todas as áreas. Eu já vi divórcios acontecerem por isso. Você chega para o marido e diz: mas você não sabe que você tem que cuidar da sua esposa, que ela é a pessoa mais importante para você, a ponto de a palavra de Deus dizer que ela é como a sua própria carne, e ninguém nunca odiou a sua própria carne. Eu sei. E por que você não pratica? Porque você escolhe ainda tratá-la dessa maneira. Ah, pastor, você está ali diante de um homem que é casado, mas que é um menino. Um menino destrói um casamento. Um menino destrói a igreja. Um menino destrói a si mesmo. Solte o seu filho na rua e veja o que vai acontecer. Ele vai se destruir. Imaturidade, meus irmãos, no que diz respeito à vida cristã, é um desastre. É uma tragédia. Sim, nós devemos ser meninos quanto à malícia, quanto a sermos inofensivos, quanto a sermos puros de coração quanto às crianças, mas não termos atitudes infantis, pensamentos infantis. Como é que devem ser as nossas faculdades mentais? Faculdades infantis? Não. Faculdades que podem discernir o que é bom e o que é mal, que podem escolher o bem e rejeitar o mal, podem ensinar os nossos irmãos quanto ao bem e que podem exortá-los e dissuadi-los de seguir o erro quando eles seguem o caminho errado. Isso significa ser uma pessoa madura, que pode ingerir alimento sólido, uma pessoa que tem a sua mente, as suas faculdades mentais e espirituais exercitadas. Vamos agora passar para o capítulo 6. Aqui, diante dessa metáfora, o apóstolo imediatamente segue para uma aplicação, e a aplicação vem por meio de exortação. Diante dessas verdades, agora vocês devem ter essa atitude. Ele começa no versículo
1 do capítulo 6, dizendo: por isso, diante disso que eu falei para vocês, vocês, em razão disso, devem ter as seguintes atitudes. E ele fala de duas atitudes que nós devemos ter. A primeira é pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. E a segunda coisa que ele nos exorta é que nós nos deixemos levar para aquilo que é perfeito. Vamos falar separadamente dessas duas exortações, então nós já concluímos com 3 aplicações. A primeira exortação: ponham de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. John Gill, um teólogo batista inglês, ele vai dizer que esses princípios elementares da doutrina de Cristo é uma referência ao Evangelho de Cristo e aquilo que se refere ao Evangelho. Esse princípio aqui elementar do Evangelho é aquilo que foi chamado de leite no capítulo 5. Veja, quando é chamado de leite, embora nós não devamos ser sempre imaturos a ponto de só podermos ingerir leite, isso não significa que é ruim. Pelo contrário, a pessoa neófita, assim como um bebê, ela deve sim se alimentar de leite. Não é ruim se alimentar de leite. O ruim é você ter que sempre se alimentar de leite. Não é ruim uma criança de 1 ano se alimentar de leite. É ruim uma pessoa de 20 anos só poder se alimentar de leite. Então, o apóstolo aqui fala a respeito desses rudimentos, que foi chamado de leite no capítulo anterior. E o que ele nos exorta a fazer é: pondo de parte os princípios elementares da palavra de Deus. Pôr de parte aqui não significa rejeitar. Não significa que nós devemos, de alguma maneira, considerar essas coisas como coisas de pouco valor. Não, ele está falando antes que nós devemos estabelecer esses princípios como fundamento da nossa vida cristã e da nossa esperança de aceitação diante de Deus. Que nós devemos fazer isso antes de avançarmos para conhecer verdades maiores. Para ilustrar isso, é como se alguém fosse construir uma casa e depois, passado um certo tempo, que a construção já estava avançada, ela ainda está ali cuidando do alicerce da casa. Chega uma pessoa que percebe que a casa já deveria estar avançada, a construção da casa já deveria ter progredido, chega lá e vê a pessoa ainda cuidando do alicerce. E aí ela fala para a pessoa assim: ó, fulano, ponha de parte o alicerce dessa casa e prossiga com a construção. O que é que ele está dizendo? Que o alicerce da casa não é importante? Que ela deve continuar, prosseguir para construir a casa, mesmo se o alicerce não estiver completado? Não. O que ela está dizendo é: conclua logo esse alicerce para que você possa progredir em sua construção. É exatamente isso que o apóstolo está dizendo aqui. Com relação a vocês, meus irmãos, apliquem isso de maneira pessoal. Há já esse alicerce na vida de vocês? Vocês já têm essa base, esse fundamento sólido, para que por meio disso, agora vocês possam construir e avançar no conhecimento de Cristo Jesus? E veja, avançar no conhecimento aqui está paralelo a avançar em maturidade, em se tornar maduro em Cristo. Como vocês estão na fé? Vocês estão ainda como crianças, ou ainda como adolescentes imaturos, ou vocês, pela graça de Deus, pelo tempo decorrido, já são pessoas maduras? Não que o crente vai chegar em algum momento em que ele vai ser perfeito, no sentido de não precisar mais de instrução, correção, ou que ele não vai mais errar e pecar. Mas a vida dele, de maneira geral, é marcada por maturidade. É isso que é dito aqui. Nós devemos estabelecer esse alicerce para que nós possamos avançar para aquilo que é perfeito. Que de uma vez por todas, meus irmãos, nós podemos ser instruídos e bem instruídos nos alicerces da fé cristã para a nossa vida espiritual. Em seguida, a segunda exortação é: deixem-se levar pelo que é perfeito, não lançando de novo o fundamento. Essa segunda exortação, ela possui 2 aspectos. Há um aspecto negativo, há um aspecto positivo, uma coisa que nós devemos fazer, e há um aspecto negativo, uma coisa que nós não devemos fazer. A primeira coisa que nós devemos fazer é que nós devemos nos deixar levar para aquilo que é perfeito. Perfeito aqui não significa sem falhas, sem defeito, mas significa tendo alcançado o fim
o propósito a que ele se destina. Então, nesse aspecto aqui, uma criança, ela é imperfeita, não no sentido de haver defeitos nela, mas no sentido dela ainda não ter alcançado a sua idade madura, o vigor de uma pessoa humana plenamente desenvolvida. E uma pessoa perfeita aqui é nesse aspecto, é uma pessoa que chegou ali na sua plenitude, na plenitude da sua força, na plenitude do seu poder físico e mental. Então, primeiramente, nós temos que avançar para essa perfeição. Não é necessário apenas, meus irmãos, para ganhar uma corrida, você ultrapassar a marca de largada. É preciso que você progrida, até que você ultrapasse a linha de chegada. E é só assim que você atinge essa maturidade espiritual. E é exatamente isso que nós somos exortados aqui. Para crescermos espiritualmente, progridamos, corramos a carreira que está proposta, avançando para aquilo que é perfeito, que finalmente é Cristo Jesus. E nós seremos perfeitos à medida que, progredindo na vida espiritual, nós formos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Ser maduro espiritualmente é isso. Como nós vamos ler um pouco mais à frente, é se tornar semelhante a Cristo, é atingir a estatura de homem perfeito, de mulher perfeita, mulher madura, homem maduro, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É essa a perfeição que primeiramente Ele nos ordena a avançar. E tem outra coisa que nós não devemos fazer, é o que está escrito aí na parte final do versículo 1 e no versículo 2. Ele fala que nós não devemos lançar de novo o fundamento, a base, ou o alicerce, como está aí na Almeida, século 21. E aí ele enumera aqui 6 coisas, as quais são o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, o ensino da imposição de mãos, o ensino da ressurreição dos mortos e o ensino do juízo eterno. Algumas pessoas se confundem achando que isso aqui, ele está falando de fundamentos da fé cristã. Não são esses fundamentos da fé cristã aos quais ele se refere. Esses aqui são fundamentos da fé hebraica, da fé judaica, que o autor de Hebreus exorta os seus leitores a não lançarem mão de novo dessas coisas, mas deixarem essas coisas para trás, lançarem então o fundamento correto, que é a respeito da doutrina de Cristo, como ele vem ensinando em toda a sua epístola. Então, a partir do momento que eles lançam esses fundamentos corretos, eles podem então progredir para serem maduros. Meus irmãos, não há como nós progredirmos no conhecimento cristão, na maturidade cristã, se nós continuamos com aquelas nossas velhas ideias, com aqueles velhos fundamentos fracos e pobres que nós aprendemos aí no evangelho corrompido do mundo. Isso é triste, meus irmãos. Muitas pessoas não conseguem fazer progresso na fé porque elas têm as mesmas ideias mundanas, que são disfarçadas de evangelho. Por exemplo, quando nós estamos aí na maioria das igrejas evangélicas, qual é o ensino que é dado na igreja católica, na igreja evangélica, nas testemunhas de Jeová, os mormons que passaram aí na frente? Para que você seja agradável a Deus, você tem que fazer muitas obras. Você tem que ser diligente. E aí o que acontece? Nós frequentamos a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, damos o dízimo, damos o outro dízimo, no final do ano nós damos o trízimo, nós fazemos a campanha, nós subimos o monte, nós nos sacrificamos. Nos ensinaram que era assim. Nós, através desses ensinamentos falsos, vivíamos uma vida falsa. Como não tínhamos o conhecimento verdadeiro e as práticas verdadeiras, éramos bebês espirituais. Agora, o problema é que, depois nós sabemos que a salvação não é por fazer parte daquela denominação, não é por ter a cobertura espiritual do apóstolo, não é pelas nossas obras e práticas religiosas. Quando nós chegamos no evangelho verdadeiro e conhecemos que a salvação é pela graça em Cristo Jesus, nós trazemos aquele velho conceito mundano. Como nós fazíamos obras e éramos ativos nas igrejas que ensinam salvação pelas obras? Porque nós estávamos de olho numa recompensa. Então eu vou trabalhar porque tem a recompensa. Quando nós chegamos numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, que diz que a salvação é por Cristo Jesus e pela graça, você traz esse mesmo conceito na sua mente. Aí você fala, não, antes eu fazia muitas coisas porque eu queria me salvar.
Mas agora a salvação não é pelo que eu faço, então eu não vou fazer nada. Antes não podia faltar um culto, agora é a coisa mais natural do mundo. Antes tinha que orar, porque se não orar, Deus não abençoa. Se não orar, eu não vou ter progresso espiritual. E agora? A mesma. Não é pelo que eu faço, é pelo que Deus faz. Então o progresso espiritual não depende de eu orar ou deixar de orar. E aí nós tornamos o quê? Com essas práticas erradas trazidas para a verdade. Imaturos espirituais. Não avançamos. Permanecemos, mesmo conhecendo a verdade, sem progredir na verdade. Imaturos. Meus irmãos, lancemos fora todo esse fermento dessas doutrinas falsas e aprendamos o que a verdade de Deus nos fala. Devemos ouvir cada vez com mais diligência. Devemos praticar aquilo que nós ouvimos com mais diligência, pois é só assim que nós vamos progredir no conhecimento cristão e deixar para trás tudo aquilo que não é conforme a palavra de Deus. É assim como o Maurício vai nos explicar no domingo que vem, que nós nos guardamos da apostasia. Pois o que acontece? Quando a pessoa ela vai ouvindo e vai se tornando insensível para com aquilo, ela comete um pecado e a consciência já não soa mais aquele sinal vermelho. Aí ela comete outro pecado e a consciência já não soa mais aquele sinal vermelho. Daqui a pouco ela está completamente tomada de pecado. Ela prefere 1000 vezes passar minutos, horas no TikTok, no YouTube, tome shorts, reels, intoxicada de redes sociais. Quando você fala, vamos ler aqui um capítulo da palavra de Deus. Senhor amado, parece que está pedindo para ela remover uma montanha de um lugar para outro. Ela não consegue, porque a negligência dá uma atrofia espiritual. Nós somos tendentes a fazer o que é errado, mas para fazer o que é certo, espiritualmente certo, há a necessidade de uma diligência, meus irmãos. Mas isso não é à toa, isso não é em vão. Pela graça de Deus, nós seremos recompensados, crescendo à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então, meus irmãos, passar para 3 aplicações e nós encerramos. A primeira é que é nosso dever crescer. Imagine que você, quando seu filho completa 5 anos, ele tem essa estatura aqui. 6 anos, tem essa estatura. 7 anos, essa estatura. Quando ele completa 8 anos, finalmente ele sai dessa estatura. Ele já não tem mais a estatura, não. Agora ele tem essa estatura aqui. Ele está diminuindo. Ele está como cabelo, crescendo para baixo. Como é que você ficaria como pai? É normal. Completamente normal. A criança não crescer é normal. Não, o que você diria logo? Está doente. Tem que levar ao médico, tem que investigar. Isso não é normal. Eu não posso levar a minha vida como se isso fosse normal. Uma criança de 10 anos tem a mesma idade que ela tinha quando tinha 5 anos. Está errado. É nosso dever, meus irmãos, crescer na fé, crescer no conhecimento. Olha o que diz 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amadureçamos, meus irmãos, em Cristo. Segundo lugar, não seja negligente para ouvir. Imagine aqueles hebreus que estavam acostumados a ouvir Moisés, Isaías, lê os Salmos de Davi, aí chega lá uma carta. De quem é essa carta? De um tal de Paulo aí. Quem é ele? É um presidiário. Imagina que eu chego para vocês, irmão, eu trouxe uma carta para vocês aqui, de quem é? É de um homem que está preso ali no presídio. Presidiário? Se ele é um servo de Deus, por que é que ele está preso? Mas quem é ele? Para que eu vá deixar aqui a minha leitura da lei, deixar de ler Moisés, deixar de ler aqui os grandes servos de Deus, para ler o que ele vai me trazer. Quem é ele? Para que eu dê ouvidos a ele. Eram coisas desse tipo que faziam com que aquelas pessoas fossem negligentes. Imagine, se tivesse o apóstolo Paulo pregando aqui para vocês. Será que a igreja estava com mais pessoas ou menos pessoas?
Será que as pessoas que faltaram não fariam das tripas coração para estarem aqui, ouvindo o próprio apóstolo Paulo? Com certeza. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, cometemos o erro de confundir a mensagem com o mensageiro. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro, porque a mensagem é a palavra de Deus. Não nos façamos negligentes para ouvir, seja quem for que traga a mensagem. Não deixemos que nada, absolutamente nada, tape os nossos ouvidos, para que nós não ouçamos a palavra de Deus, mas antes sejamos mais diligentes. Finalmente, meus irmãos, cresçamos em Cristo Jesus. Olha o que 1 Coríntios 13, 11, que o irmão Luciano já citou aqui durante a leitura do Salmo, diz, Paulo falando, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Em Efésios 4, do 11 ao 15, e aí eu encerro a minha mensagem. Preste atenção, meus irmãos. Olha a relação do cristão com a maturidade, como é o desejo de Cristo que nós amadureçamos espiritualmente. Efésios 4, do 11 ao 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus deu esses homens para a igreja. Para quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento. Lembra que os santos têm que crescerem rumo à maturidade cristã? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Uma criança pode trabalhar? Não, é os homens, as mulheres, os maduros que podem trabalhar. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se vamos fazer uma reforma nessa igreja, vamos chamar as crianças? Não. Os homens é que vão fazer essa reforma, as mulheres que vão ajudar nessa reforma. Espiritualmente é assim. A edificação da igreja depende dos homens e mulheres maduros. A edificação do corpo de Cristo. Até quando? O versículo 13. Até que todos, não é um ou outro que deve crescer, mas todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Não é conhecer pouquinho, é avançar até chegar a um pleno conhecimento conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Nós, como membros da igreja, devemos nos tornar homens, espiritualmente falando, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, agitados de um lado para outro, ao redor, por todo o vento de doutrina. Uma hora crê numa coisa, outra hora não crê mais. Uma hora está avivado e fervoroso, outra hora já não está mais. Uma semana vem ao culto, a outra semana não vem. Uma semana lê a Bíblia, a outra semana não lê. Uma semana está pregando o evangelho no trabalho, outra semana arruma uma briga no trabalho. Não sejamos meninos inconstantes, mas cresçamos, avançamos. Não sejamos enredados por essas falsas doutrinas, pelas artimanhas de homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, preste atenção, irmãos, se vocês gravarem só isso da mensagem, gravem isso. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar então. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra.